Você sabe o que significa aqueles 3 anéis que foram criados no final da série Os Anéis do Poder? Então fica aqui pra ver mais. Fala galera, eu sou o Ryan. E eu sou a Jéssica e esse é mais um vídeo da Manaus, né? E hoje nós vamos falar a nossa opinião sobre Os Anéis de Poder e a última temporada, que foi a única que teve até agora. Só pra lembrar, curte esse vídeo, compartilha, comenta se for possível. A gente não grava vídeo há muito tempo, então isso é muito importante. E para começar, vamos ver nossas primeiras impressões sobre a série em si. O que tu gostou, Jéssica? O que tu achou? Tudo. Eu gostei da série, eu achei maravilhosa. Eu consegui ver a Galadriel por outros pontos de vista e foi focar nesse personagem. Ter introduções de personagens que a gente já via nos filmes de forma bem compacta, bem explicada, e eu adorei, eu amei. Vale ressaltar que a série em si ela só pode ser criada a partir do último livro, ou do livro Senhor dos Anéis. Ela não teve toda a obra de Tolkien baseada nela. Por quê? Porque não tinha direitos autorais a Amazon. Então, tipo, ela pegou só o que estava no livro dele, né, O Senhor dos Anéis, na trilogia no caso, e pôde fazer alguma coisa do que estava ali. E justamente o que estava ali era quase nada. Era tipo apenas tipo datas de alguns acontecimentos que aconteceu durante a Era da Terra-média. E eles pegaram isso e tentaram preencher essas lacunas, que é só o que eles poderiam ter feito. Eles podiam fazer. Pedaços. Então falar que tá muito diferente do filme é uma grande besteira. Porque a série, na verdade, ela vai ser diferente. Porque ela não tem uma coisa que tem um início, meio e fim, entendeu? São pedaços que vão se ligando. O próprio autor, Tolkien, ele falava que queria que Senhor dos Anéis, a Terra-média, essa história dele todinha, ela fosse encarada como lendas. Ou seja, cada pessoa, cada país, cada lugar conta uma lenda diferente. Então, tipo assim, é isso que ele queria. Então realmente está acontecendo isso. Tem coisas que parece que destoa um pouco do Senhor dos Anéis, do Hobbit, mas é isso que ele quer. Justamente isso. Ele queria que pessoas discutissem, falassem assim, não, isso aqui não foi assim que eu aprendi, não foi assim que eu ouvi a história. Tipo assim, tu vai perguntar a história da Loura do Banheiro. Tem várias versões da Loura do Banheiro. Tem tipo, o Saci Pererê. Tem várias versões da Cuca, várias explicações. Então é isso, a mitologia, é a lenda, a coisa mítica que ele gostaria. E se a pessoa não gostou, você olha pra ela e diz, problema seu. Perfeito. Maravilhoso. E assim, uma das coisas que eu achei legal, o Ada, né? De início, assim, tipo, tá aí o Sauron, o Sauron já tá aí com a gente desde o início e tal. Assim, antes de começar a série, a gente não tinha, eu particularmente não tinha lido nenhum dos livros do Senhor dos Anéis ainda. E aí, depois que começou a série, eu comecei a ouvir, na verdade, o audiobook do Silmarillion, sei lá. Silmarillion. E o livro que, tipo, é uma enciclopédia do universo de Tolkien. Antes de eu começar a ouvir esse livro, a gente achava que, tipo, de cara, o Ada era muito óbvio ser o Sauron. Porque, tipo, a gente não sabia toda a mitologia, a gente não sabia do que Sauron era capaz. Porque assim, já explicando, já pensando na questão do Sauron. O Sauron, ele é um Maia. E o Maia, ele pode se transformar em tudo que ele quiser. Então essa noção a gente não tinha. Então na nossa cabeça, tipo, de leigos, só de ver Senhor dos Anéis e o Hobbit, a gente achava que o Sauron era o Ada. Que é justamente o pai dos orcs lá, aquele que aparece lá, que os orcs levam o elfo pra ser preso lá. Então, tipo assim, pra gente era ele. Mas depois que eu tive conhecimento, eu falei pra Jéssica, e aí começou a refletir, de tentar adivinhar quem é. Ficou meio óbvio também depois que a gente ouve algumas coisas que tá nos livros de características, de cena que o Sauron vai fazer as coisas. Eu suspeitei. Porque assim, depois que o Ryan foi me falando das coisas, assim, eu falei, legal, não sei o que lá. Aí a gente foi, tudo bem. Só que o que eu suspeitei no personagem, que é agora o Sauron, se você tá aqui, é spoiler. Porque quando ele salva a Galadriel no mar, abandona os colegas dele na jangada, entendeu? Então eu achei que aquela atitude muito maldosa, muito tipo egoísta. Eu falei que, Aí dele que tipo, não pode ser. Eu falei, não pode sim, porque ele já teve uma atitude assim, bem sombria. E aí outra coisa foi que esse último episódio falou que no início, a primeira coisa que aparece, fala que o estranho lá que acompanha os hobbits é o Sauron. Eu falei, não é, porque eu acredito que ele seja um mago. E ele é um mago, porque ele é um mago. E tipo, eu acreditei na bondade dele desde o início. Verdade, eu já duvidei um pouco porque os caras chegaram lá. Ele duvidou. Não, porque tipo, eu caí no golpe da Amazon. A Amazon chegou lá e botou assim, bora falar que ele é o Sauron, só pra todo mundo. Como assim? Já entregou de cara? Mas eu falei, logo que começou o episódio, eu falei, caralho, na tora assim, tipo, já entregaram quem é Sauron em Last Coast e tal. Mas depois que foi mostrando, a gente começou a perceber quem realmente era, com algumas frases típicas, né? Principalmente pela frase, na dúvida sempre siga seu nariz. Quando em dúvida, Meradoc, sempre siga seu nariz. Na dúvida, Elanor Brandepé. Sempre siga seu nariz. É justamente uma frase que Gandalf usa justamente quando ele tá preso lá na... Gandalf!
Não, é ele, eu tenho certeza que ela, se eu estiver errada, depois eu falo, não tenho certeza. E teoricamente, isso pode fazer sentido porque o Gandalf ele é considerado um dos mais sábios dos magos, que os magos também são Maia, ou seja, eles são da mesma espécie que os Sauron. Só que, tipo assim, foram enviados 3 ou 4 magos, o Gandalf foi o último, que foi mandado justamente pelos Valar, que são tipo uns anjos. O Gandalf era o mais sábio deles. Ou seja, pra ele ter uma sabedoria, principalmente sobre a Terra-média, ele precisava ter conhecimento. E faz todo sentido ele estar ali. Falou, preciso ver o que tá acontecendo lá na Terra do Sul, que é aquele mapa que ele tem lá. Então ele vai pra lá pegar o conhecimento e vai voltar pra Valinor, que é lá a cidade mágica dos elfos que estão aparecendo no começo da série. Aí depois ele volta de novo. Aí depois ele volta já com a missão de proteger a Terra-média. Eu acho que é isso, galera, eu acho que é E até ele já assumiu aquele manto de sábio, de um velho, de um ancião. E pra que você vai fazer escola de idiomas, meu amigo? Ele depois de inglês e tal, tá falando tudo. Ele falou que ele é um sábio. Ele falou em outras linguagens, eu sou um mago. Eu acho que a série, a segunda temporada tem muito a entregar. Eu esperava assim muito, eu tava achando, teve momentos que eu achei que tava se arrastando muito a questão dos anéis. Foi o Senhor dos Anéis e Anel do Poder e não tem... Cadê o anel? Cadê o anel? E faz todo sentido, porque a questão do Sauron, ele ajuda na criação dos anéis. Ele é o responsável direto pela criação dos anéis. É a ideia dele, os anéis. E justamente aparece, tipo, já o Rei na do série. Sul. E o Rei do Sul lá presente, falando de uma maneira assim que a gente suspeitou. E ele ajudou. Ou seja, é ele mesmo. E justamente deixa bem claro isso, porque ele ajuda a fazer... Ele dá a ideia pro Celebrimbor de fazer os anéis. Ele chega lá, não, por que não fazemos uma coisa menor? Vamos juntar ali. Tipo, isso já era a ideia dele. Já foi com aquela intenção pra lá. Então, tipo assim, dá pra ver isso lá quando ele tá em Númenor. Ele tá no ferreiro lá, ele já tem aquela paixão. Ele já tem aquela paixão de cavalgar. Mentira. Ele já tem aquela paixão de ferragem, de criar as coisas, espadas e tal. E tem uma aptidão pra isso, dá pra ver, né? Então, tipo, ele já vai com o Celebrimbor, que é o maior artesão dessa era que tá acontecendo, mostrada em Anéis de Poder. Ele já vai colocando na cabeça. E tu pode ver que no final, realmente que a Galadriel fala, ninguém mais tá autorizado a falar com ele. Tipo, ela dá um ultimato lá pra eles. E ele já olha assim, meio estranho, assim, tipo, porra, mas eu gostei desse filho da mãe. Já tá na mente tipo, do Celebrimbor. Ou seja, o Sauron vai voltar pra ajudar ele. Não lá onde eles estão, mas na cidade do Celebrimbor. A Galadriel é maravilhosa. Eu achei uma parte minuciosa, primordial e essencial é mostrar ela em batalha, como ela é exímia, como ela é maravilhosa. E sim, justamente no Silmarillion, tipo, o pessoal fala, mas a Galadriel é aquela toda calma, toda presente. Mas não, na verdade ela realmente era guerreira. E pelo que a gente ouve no livro, no caso, justamente ela veio pra Terra-média junto com o pessoal que deu uma bronca aí, que era a maior porradeira, que saiu pra outro vídeo e tal. Justamente, tipo, ela veio com um grupo e era fissurado nisso. Justamente o Sauron tinha roubado a Silmarillion, Sauron não, o antigo mestre dele. Ele, tipo, ela veio já na questão de guerrear. Tipo, eu sou um guerreiro, eu quero me aventurar, eu quero conhecer, eu quero achar um poder pra mim, eu quero achar um lugar que eu possa reinar. E justamente mostra isso, que ela é, tipo... Lembra que o irmão dela falou pra ela? Toca a escuridão mais uma vez. Ela tem essa escuridão dentro dela. Então justamente dá pra ver em Senhor dos Anéis isso, quando ela pega o anel lá e ela fala, tipo, eu passei. Ela fica lá, ei, vocês terão uma rainha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, tipo, isso mostra o quê? Que, tipo... Até aquele momento lá, ainda tava a escuridão dela. Por isso que ela não tinha ido pra Valinor ainda. E ela fala, depois que ela passa desse teste, que ela fala, agora eu estou pronta, eu posso ir partir. O Senhor do Escuro teria uma rainha, não escura, mas bonita e terrível como o amanhecer, traiçoeira como o mar, mais forte que as bases da terra. Todos deverão me amar e se desesperar. Passei pelo teste. Vou diminuir e vou para o oeste. E continuo, Galadriel. É bem interessante que eles fazem esse link, por mais que não seja claro esse link pra quem é leigo, pra quem não pesquisou um pouco sobre isso, isso faz total diferença. E os hobbits? Não existe hobbit em Anéis do Poder. Existe os pés peludos. Tá. É desse momento. Não, é legal, tipo, a gente já viu até teorias, né? Tipo, eles são ótimos. Essa parte da teoria que eu achei legal, que faz sentido, pode fazer sentido. E se a Amazon não pensou nisso, ela pode usar, que é das rodas, ser as portas do Hobbit. E faz todo sentido, porque eles buscam justamente o lugar bom pra eles, calmo e tal. Justamente antes de o Gandalf ir, ele pode mostrar esse local pra eles, né? Todos os dois estão entrelaçados, né? E tipo, é muito bonitinho ver eles junto na floresta, camuflagem. Eles são muito bacanas, eu gostei. É tipo, é o núcleo que salva. E agora vai ter a quest do mago com a... Eu esqueci o nome dela. Nori.
A Nori, muito fofinha ela também. Vale ressaltar aqui também que essa série toda, ela foi aprovada pela empresa que é responsável pelo negócio do Tolkien, tipo, pela cronologia do Tolkien, vamos dizer assim. Então essa galera que tá falando mal da série, dizendo, fugiu aqui, não é canon, não existe isso, estão inventando. Mano, se o pessoal da empresa que é responsável por ver se as coisas fazem sentido ou não nesse universo, aprovou, Quem é o nerdola? você na fila do... Não, mas assim, a imagem, a fotografia em si tá muito lindo, tá de acordo com o Senhor dos Anéis, entendeu? Então eu acho que isso é maravilhoso. Os anões são perfeitos. Os anões são maravilhosos. Não, até arrepia aqui, tipo, a brincadeira com ele com o Elrond lá, de, tipo, a disputa de quebrar a pedra lá e tal, tipo, a amizade deles também é legal, né? É tipo, muito bonita, ele é a meu química. irmão! Como se fosse meu irmão. Justamente, ele abre mão, né, pra ver, tipo, como essa questão de elfos e anões já tem, tipo, desde eras atrás. Então, tipo, é lindo. Ainda tem um arco do aquele molequezinho lá. O que tu acha da teoria daquele molequezinho? O que tu acha que ele vai ser? Porque ele que pegou aquela espada de Morgoth, que teoricamente de Morgoth, que é o antigo rei de Sauron, e, tipo, botou lá e que fez a montanha da perdição lá. Foi uma cena foda, diga-se por passagem. Não foi o molequinho, foi o velho. Não, mas ele que primeiro descobriu a espada. Sim. E o sangue caiu e ela abriu assim. E tipo assim, tem esse núcleo também, que é o elfo, a mãe e o menino, que é como é o nome dele? O Theo. E tipo assim, não sei, eu não consigo imaginar na verdade um destino pra ele, mas eu acho que eles vão ter um papel super importante. Eu acho que é um núcleo, tipo a mãe e ele, é um núcleo a ser inventado, sabe? Eu acho que foi bom trazer essa visão dos humanos que moravam em vilas e tal. E Númenor também é muito bom, que é um Númenor que a gente não viu. Númenor vai cair. Mas próxima a gente nunca temporada, tinha visto, certeza. então tipo, é super importante. Eu acho que eles vão lutar frente, eu acho que ele não vai pro mal. Eu acho que ele pode ser, o Sauron pode tentar corromper ele, acho que justamente porque eles têm uma ligação. Ainda vai ter o núcleo também do... O Isildur! Isildur, Eu falo Isildur! O Isildur, tem um arco do Isildur. O Isildur! Ele tá vivo, pega esse spoiler aí. Lógico que ele tá. É óbvio que ele tá vivo porque ele apareceu também, né? Pelo amor de Deus. Então falando de... A gente já deu um arco de todo mundo. E falando das pedras que... os anéis que eu falei no começo do vídeo. Justamente. Os anéis, tipo assim, ele mostrou primeiro aquelas pedras, 3 pedras, que elas são pedras, tipo, que foi feita do Fëanor, eu acho. Que era justamente o ferreiro que fez a Silmarillion, se eu não me engano, se não me falha a memória. Que eram descendentes de quem fez a Silmarillion. Se a Silmarillion eram pedras, que logo no início da série dos Senhor dos Anéis, aparecem aquelas 2 árvores. Essas pedras que existiam, antes não apareceu na série essas pedras, elas eram 3 pedras e elas pegavam a luz daquela árvore. Ele conseguiu transformar a luz daquela árvore em algumas pedras preciosas. E o Sauron e o Morgoth procuraram ela. E aquelas outras pedras foram uma tentativa, eu acho, da mesma pessoa, do mesmo criador. O importante daquelas 3 pedras é que elas vão ser bem importantes, por quê? Porque uma, óbvio que vai ficar com a Galadriel, mas o lance ela aparece no Senhor dos Anéis, aparece, foca no anel, né? Até naquele momento a gente não sabe qual é aquele anel, assim, se você não leu, no caso, né, o livro. Eu não li, por exemplo, não sabia. A outra, ela fica, acho que é a vermelha, vai ficar com um elfo que tá no porto, que é o porto lá onde sai o Frodo, o Gandalf lá no final do Senhor dos Anéis, aquele porto que vai levar o barco até Valinor. Será que era o Elrond que ia ficar com ela? Não, a vermelha. A outra, que eu não lembro qual é a cor azul, acho. E outra fica com ela. A cinza, acho que ela fica com Elrond. Enfim, vai ficar um com Elrond, um com um elfo do Porto e um com a Galadriel. Esse do elfo do Porto vai chegar na mão do Gandalf. Justamente quando ele chega. Acho que é a cinza. Mas, porque combina com ele, né? Ai, combina com a roupa. E é justamente isso, tipo, mais um argumento pra dizer que o Gandalf vai voltar pra lá e vir pra cá depois de novo. Ele vai voltar pra Valinor, que é a cidade dos elfos lá mágica e tal, e vai voltar pra cá, pra Terra-média de novo. Por quê? Porque, tipo, quando o Gandalf chega, ele chega de barco, que ele vem de Valinor, chega por esse porto, justamente esse elfo, que é o responsável lá do porto, ele entrega esse anel pro Gandalf, justamente por ele ser o mais sábio, o mais sensato dos magos e tal. Então, durante todo o Senhor dos Anéis, o próprio Gandalf tá com um anel. Só que a diferença desses 3 anéis pros outros é que esses não são anéis de poder ainda. Eles têm aquela forja, aquele pouquinho, mas o que é o lance dos anéis de poder é o quê? É que vão ser criados com a ajuda do Sauron, porque ele vai colocar um pouco dele ali, tipo um Horcrux, sabe? Ele vai colocar um pouco dele naqueles anéis, que são 12 pros anões, se não me engano, e 9 pros humanos, ou 7 pros humanos, enfim. É uma porrada de anel que ele vai criar e vai dar pros reis. E aí, escondido, ele vai criar um só pra ele, que é esse que vai poder... Que é o anel. Que é o
o anel principal, que é justamente por isso que um anel que reinará, que mandará em todos os outros. Ou seja, ele vai querer que os reis usem os anéis pra ele dominar justamente isso. Só que o Sauron não sabe da criação desses 3 anéis. Vocês viram que ele saiu de lá quando foram criados aqueles 3 anéis. Eles ficaram de guarda lá, vigia. E ele não sabe daquilo ali. Ele só vai descobrir quando ele usar o anel do poder principal. Porque o Caligrinho não vai falar isso pra ele. Pelo menos no livro não fala, né? Ele não vai falar da criação desses 3 anéis. Então, tipo assim, quando ele descobrir isso, a Galadriel, o Elrond e o outro elfo lá, eles vão saber o plano do Sauron pra esses anéis. E aí que vai começar a putaria. E qual o poder deles com esses anéis? Esses anéis, eles têm eles não têm o mesmo poder. A diferença, na verdade, é que eles têm o mesmo poder, com exceção daquele negócio de entrar no mundo invisível. Eles têm esse poder? Não tem esse poder. Não tem, Não tem esse poder. E ele não tem o poder do Sauron, justamente, porque o Sauron é um Maia, e os Maias são nada mais, nada menos que, tipo, espíritos que andam livres pelo mundo invisível, entendeu? Então, tipo assim, ele pode se transformar em que ele quiser. E ele não consegue fazer isso, justamente porque quando, por exemplo, o Frodo coloca o anel lá, ele, tipo, começa a ver aqueles espectros lá. Porque aqueles espectros estão no mundo invisível, eles não estão no mundo visível. Entendi. Entendeu? Só que esses anéis que foram criados, eles não têm esse poder. Eles aumentam a força, os atributos, vamos dizer assim, é tipo um full power, um high power pra eles. Então, tipo assim, a Galadriel, ela, o quê? Ela tem a luz, então ela vai se intensificar mais por causa do anel. O Elrond, ele é sábio, ele tem aquele conhecimento, então vai aumentar mais ainda a questão do conhecimento dele. E assim por diante, né? O do que vai ficar no Gandalf, eu não sei muito bem, ainda não cheguei nessa parte pra ver o que realmente faz do Gandalf. Mas, teoricamente, provavelmente é sabedoria. Power! É power, né? Porque vocês verem que, tipo, em várias cenas dele fala assim, tudo fica escuro. Não, ele... E é justamente o que aconteceu aonde? Nos Anéis do Poder. Ele chegou lá falando aquelas coisas e o vagalume tudinho morreram. Então ele tem esse poder de fazer, tipo, a destruição. De criar e destruir. Que ele deu da criação, apareceu também, né? Eu acho que a série, ela entregou o que ela prometeu. São 5 temporadas, se eu não me engano. Já foi 2, a segunda tá confirmada já. Mas o projeto é pra ser 5 temporadas. Então vai ter muita onda ainda pra ir, pra acontecer. Várias teorias, a gente vai falar nos outras redes sociais, que tá aqui na descrição. E aqui na tela também. E você? O que você achou dessa série? Deixe sua opinião nos comentários. Por que você gostou e por que você amou? Então já deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo e faz igual o Leon e a Nilson. Clica aqui do lado pra ver os outros vídeos da gente. Vai ter vídeo aqui do lado? Vai. Ai, que legal. Eu acho, né? Valeu, falou!